Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O amplificador classe A é um dos piores amplificadores quanto ao rendimento, mas é um dos melhores quanto à qualidade do sinal. Por isso ele é pouco usado como amplificador de potência, mas é muito usado como pré-amplificador, onde as exigências de potência são menores. A sua principal função é amplificar o sinal de tensão e não a corrente. O amplificador com resistência de emissor e divisor de tensão é o mais estável deles. É sobre esse tipo de amplificador que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura, um transistor e 4 resistências, por isso esse amplificador é às vezes chamado de amplificador com 4 resistências. A tensão na resistência de emissor é a chave para o funcionamento seguro desse circuito. A tensão na resistência de emissor desse circuito é quem define a corrente de coletor que sente, pois a corrente de coletor é igual à corrente de emissor em transistores de alto ganho. Esse é o caso desse circuito. Então, se a tensão sobre a resistência de emissor não variar, a corrente de coletor não vai variar também. Ainda tem mais, não vai ser preciso usar o beta para calcular a corrente de coletor. Esse circuito é independente do beta. Isso deixa o circuito mais estável, pois o beta pode variar com a temperatura e com o tipo de transistor. Um circuito cuja corrente de saída é fixa não varia é considerado uma fonte de corrente. Projetar o circuito de polarização do transistor com divisor de tensão é equivalente a projetar uma fonte de corrente. A tensão de coletor, VC, é a tensão entre o coletor e o terra em corrente contínua, mas deverá ser definida pensando no circuito em AC, pensando no maior ganho possível para a maior excursão do sinal AC. A tensão de coletor deverá ser escolhida com o valor igual à metade da tensão VCC. Assim, quando o sinal AC for aplicado, o pico do semiciclo positivo deverá chegar até o valor de VCC, e o pico do semiciclo negativo poderá chegar a 0 V. O sinal se manterá íntegro, sem distorção. Definida a tensão de coletor em relação ao terra, então fica claro que a tensão na resistência de coletor também será igual à metade de VCC. Na verdade, em AC, o sinal de saída vai ser tomado sobre a resistência de coletor. Na prática, dificilmente conseguiremos isso. Então, a tensão de polarização entre o coletor e terra deverá ficar ao redor de VCC sobre 2. A tensão na resistência de emissor é escolhida a partir de um valor prático, tudo pensando na maior estabilidade do circuito, pois é essa resistência a responsável pela estabilidade do circuito. A regra prática é fazer a tensão na resistência de emissor igual a 10% da tensão de alimentação, ou VCC sobre 10. Claro que existem outras formas de polarizar, mas essa, além de simples, chega a excelentes resultados de estabilidade. Agora vou falar sobre a corrente de coletor. A intensidade da corrente de coletor vai depender do tipo de transistor. Para amplificador de áudio, os transistores mais usados são os transistores da linha BC547, BC548, BC549, por aí vai. O transistor BC548C é um dos mais usados como amplificador, então deverá ser a primeira opção. Vamos deixar o BC547 para outras aplicações. Para saber o valor da corrente, nada melhor do que perguntar ao fabricante. Você sabe como fazer isso? Sim, olhando o manual, o datasheet. O fabricante recomenda uma corrente de 2 mA para a tensão VCE ao redor de 5 V. Isso significa que essa corrente deverá servir de referência para projetos com tensões baixas. Como a tensão do nosso projeto será 6 V, tensão típica para esse tipo de aplicação, então vamos ficar com 2 mA como corrente de coletor. Como regra geral para esse tipo de circuito, a dica é considerar a corrente de coletor igual a 2 mA. O circuito de base deve funcionar como um divisor de tensão, fixando a tensão de base VB. A tensão de base é simplesmente a tensão na resistência de emissor, mais a tensão base emissor de 0,7 V. Então podemos considerar a tensão de base conhecida. Para determinar a resistência de base, é preciso saber a corrente nessas resistências. O segredo para esse circuito funcionar bem é fazer a corrente nas resistências de base muito maior do que a corrente da base do transistor, que depende do beta. Assim, a tensão VB vai ser independente do beta, deixando o circuito mais estável. Na técnica dos 10%, a corrente nas resistências de base é igual a 10% da corrente de coletor. Isso funciona bem com transistores de ganho beta igual ou maior do que 100, mas você poderá fazer a corrente nas resistências de base entre 10% e 5%, e tudo vai funcionar perfeitamente.
Agora fica fácil calcular as resistências de base. A resistência RB1 é igual à tensão de base sobre a corrente nas resistências de base. A resistência RB2 é igual à tensão sobre a resistência RB2, que é igual à tensão VCC menos a tensão de base sobre a corrente nas resistências de base. Pronto! Esse é o roteiro para o projeto. Chega de teoria e vamos projetar o circuito de um pré-amplificador classe A alimentado com tensão de 6 volts e usando um transistor BC548C, transistor típico para essa aplicação. O ganho beta do BC548 é bem maior do que 100. O ganho beta é descrito no datasheet como HFE. Tudo começa pela corrente de coletor. Como mostrei antes no datasheet, sugere uma corrente de 2 mA. Então essa será a corrente que eu vou usar. Esse é um valor típico, mas valores entre 0,5 mA e 10 mA são comuns. Observe que o ganho beta maior do que 100 indica que podemos usar a técnica dos 10%. Na verdade, o ganho típico do BC548 é de 400. Tá muito bom, não é mesmo? A tensão na resistência de coletor será metade de VCC, então será igual a 3 volts. A tensão na resistência de emissor é 10% da tensão VCC, então fica igual a 0,6 volts. A tensão de base será a tensão na resistência de emissor mais a tensão base emissor de 0,7 volts. Isso dá 1,3 volts. Usando a regra dos 10%, a corrente nas resistências de base é igual à corrente de coletor sobre 10. Isso dá 0,2 mA, uma corrente bem baixa. Agora fica fácil calcular as resistências. Vou começar pela resistência de coletor. A resistência de coletor é igual a 3 volts sobre 2 mA. Isso dá 1,5 kΩ. A resistência de emissor é igual a 0,6 volts sobre 2 mA, isso dá 300 ohms. Note que a corrente foi considerada igual à corrente de coletor, isso porque o ganho desse transistor é alto. Um valor possível é 270 ohms se você não tiver 300 ohms. A resistência de base RB2 é igual à tensão de base sobre a corrente nas resistências de base, 1,3 volts sobre 0,2 mA, isso dá 6,5 kΩ. E por último, a resistência de base RB1. A tensão nessa resistência é igual a VCC menos a tensão de base. Isso dá 4,7 volts. Agora é só dividir pela corrente nas resistências de base de 0,2 mA, resultando 23,5 kΩ. Você pode tentar ajustar os valores das resistências de base para valores comerciais. Uma possibilidade é você multiplicar as duas resistências pelo mesmo valor. Por exemplo, se multiplicar os valores calculados por 2, os valores ficarão mais próximos dos comerciais. Uma pequena tolerância é permitida. Assim, as resistências de base poderiam ser 47 kΩ e 12 kΩ. Ficou bem melhor, você não acha? Mas não exagere. Multiplique no máximo por 3. Esse é o circuito final, rápido, lépido e rasteiro. Veja que foi muito fácil projetar o circuito. Quando você montar a primeira medição a fazer, é medir a tensão entre o coletor do transistor e o terra. Você deverá encontrar um valor próximo da metade de VCC. Note que calculamos o circuito em DC, o circuito de polarização. Para que esse circuito trabalhe como amplificador de sinais AC, você deverá usar os capacitores C1 e C2 para acoplar o sinal AC. O ganho de tensão AC é dado pela razão entre a resistência de coletor sobre a resistência de emissor. Nesse circuito, o ganho de tensão é igual a menos 5. O menos indica a inversão do sinal AC, mas claro que a análise AC é tópico para outros tutoriais. Você viu nesse tutorial a melhor maneira de polarizar um amplificador classe A usado como pré-amplificador. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!